Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, ensina-nos a perdoar nossos devedores, não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Meu Deus, meu Pai, eu faço esta oração neste dia 31 de agosto de 2021, agradecendo ao Senhor por mais um mês que passamos com vida, saúde. E eu quero, meu Pai, fazer esta oração do agradecimento. A oração do agradecimento. Eu quero agradecer pelo presente divino que o Senhor Deus enviou na terra. O presente divino que está registrado no livro de João, o capítulo 3 e o verso 16. O presente divino que o Senhor enviou, Jesus Cristo, para nos salvar. Aonde diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam aprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então, querido Deus, eu quero agradecer Vossa Excelência nesta noite, pelo Senhor ter enviado o seu único Filho, Deus. O Senhor amou o mundo de tal maneira, é uma expressão que João usa, que ele não soube expressar o tamanho do teu amor pela humanidade. Homens falhos, pecadores, e o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu agradeço a Vossa Excelência de todo o meu coração por este motivo de ter amado tanto ao mundo, de enviar o único Filho. Vossa Excelência poderia ter acabado com a raça humana, com a humanidade, mas o teu amor é ilimitado, não tem limite. Quantos criticam as formas de administração de Vossa Excelência, mas quem são os vasos para discutir com o oleiro
de formas, de acontecimentos da vida, de circunstâncias, porque o Senhor conhece tudo e todos. O Senhor conhece tempos, estações, tribos, línguas, nações. E nós não temos de indagar, mas sim de aceitar a vontade e o querer do Senhor. O Senhor é que conhece todos os homens. E muitos criticam, meu Pai, formas de acontecimentos, de tempos, dos tempos. Mas o Senhor conhece tudo. Nada é oculto aos olhos de Vossa Excelência. Nada. O Senhor não é simplesmente um rei, mas é Rei dos reis. É o Senhor dos exércitos. Quando o escritor fala Senhor dos exércitos, é a expressão de todo o poder, de toda a soberania. Porque a força do exército é muito forte. A força do exército é uma força poderosíssima em todos os tempos da existência da raça humana. O exército é a soberania, o exército é a força da proteção. Então, quando fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor manda no exército do céu, no exército da terra. O Senhor manda nos seres caídos, nos anjos caídos, no exército dele. O Senhor manda em tudo. Vossa Excelência é uma soberania muito grande, forte, e manda nos homens da terra, nos reis, nos doutores. O Senhor manda em tudo e em todos. E não tem como o homem indagar com o oleiro a respeito de formas de trabalhar, de fazer, de agir. Quantos, ao invés de clamar, de buscar, pedir misericórdia, vai indagar aquele que manda no universo, aquele que manda nos homens da terra. Os relatos da Bíblia são bem claros. Teve um rei que foi comer capim junto com os animais, porque não reverenciou Vossa Excelência. E muitos outros acontecidos bíblicos, não só bíblicos, mas nos tempos atuais, temos visto com nossos olhos pessoas que não reverenciam Vossa Excelência e se dão mal. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu agradeço por ter conhecido Vossa Excelência através das Escrituras Sagradas. Ó meu Deus de poder, eu agradeço, Pai, por esse presente tão grande que o Senhor enviou nessa terra há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos, aonde enviaste um anjo para dizer a uma virgem que estava desposada com um varão José, aonde este anjo relatou sobre anunciou sobre o nascimento do teu filho Jesus, a excelência que desceu nesta terra, estava aí no trono junto contigo nos céus, e ele desceu, foi gerado pelo Espírito de Vossa Excelência no ventre de Maria. Aleluia, glória a Deus. E foi gerado
no ventre de Maria, lá em Belém de Judá, da Judéia. Oh, maravilha! E nasceu o menino Jesus. É o maior presente de todos os tempos que o nosso Deus enviou nesta terra. Foi o Filho Jesus Cristo, que morreu para salvar a humanidade. Desde Adão e Eva, desde o início da raça humana, o Cordeiro de Deus veio para resolver o problema da humanidade. O Cordeiro de Deus. João falou bem claro, quando ele começou a anunciar sobre Vossa Excelência, quando desceste nesta terra o menino Jesus. E João falou bem claro: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E lá no Apocalipse, sobre o livro selado também, João do Apocalipse, quando João chorava muito, um dos anciões disse bem claro: não chores, eis aí o Cordeiro de Deus. Aleluia! Eis o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro selado, de desatar os seus selos. É simbólico quando João vê esta visão. É sobre o nascimento de Cristo. Eis o Cordeiro, ele é digno de abrir. É o Cordeiro que desceu. Só ele foi digno de morrer pela humanidade. Somente ele foi digno. Ninguém foi achado digno no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém foi achado digno, mas o Cordeiro de Deus. E João no Apocalipse viu claramente. Um dos anciões disse: eis aí o Cordeiro, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Oh, glória a Deus, aleluia. Eis aí o Cordeiro. Por isso nós agradecemos ao Senhor nosso Deus. Agradecemos, meu Pai, de todo o nosso coração, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por nosso Senhor Jesus. E este presente que o Senhor Deus enviou é um dos maiores presentes para a humanidade. É um dos maiores presentes. Porque através do sacrifício de Jesus é que nós temos a vida eterna. Ele veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia!
para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, maravilha! É muito importante servir o nosso Senhor Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É muito bom servir o nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Que maravilha. Que maravilha. Aleluia, meu Senhor. É muito bom servir o nosso Deus em espírito, em verdade. Por isso nós te agradecemos nesta noite, por esse presente tão grande que o Senhor enviou para a humanidade, para salvar o mundo inteiro, aqueles que creem no Senhor. No livro de Isaías 53, Isaías também fala claramente a respeito de Vossa Excelência, do Cristo Todo-Poderoso. Isaías também falou desse presente. E ele começou dizendo, no versículo 1 de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías aqui está falando do Cristo ressurreto, do Cristo poderoso, do Filho de Deus que foi enviado nessa terra, em Belém de Judá, da Judéia, viveu até os 33 anos e fez a obra de Deus no seu ministério terreno. É o Deus, o próprio Deus nesta terra, o Filho de Deus. O versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O escritor aqui está dizendo que todo sofrimento que pode se imaginar de um ser humano, o nosso Senhor Jesus passou. Ele foi moído por nossa causa. Quando fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o escritor está dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, é porque ele não era digno de passar por isso. Por prova disso, quando ele estava na cruz, o ladrão do lado direito reconheceu, o do lado esquerdo blasfemou e disse: se tu és Deus, tira nós da cruz, se tu realmente é Deus. O do lado direito, ele diz: tu não sabe o que fala, estamos aqui porque merecemos. Este homem nada fez de errado. Lembra de mim, Jesus, quando estiveres no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Então está bem claro o que o escritor está querendo dizer. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, porque era justo. Se fez maldito por nossa causa. Quem era pendurado na cruz era quem errava, era quem pecava. E ele foi pendurado na cruz por nossa causa. Oh, aleluias! Aleluia! É por isto que o escritor está dizendo. Oh, aleluias! Todos nós andávamos desarraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Precisamos estar atentos a obedecer a voz do eterno Deus. O versículo 7 de Isaías 53: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. Nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Oh, meu Deus! Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele os despojos. Porque derramou sua alma na morte, e
foi cortado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então aqui o escritor está falando de Jesus Cristo, que morreu pelo pecado da humanidade. Aonde fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, maravilha de Deus! Glória a Deus poderoso! É por isto, Senhor, é por isto que estamos de joelhos dobrados aqui nesta noite, agradecendo a Vossa Excelência, porque este foi um dos maiores presentes já visto em toda a humanidade. Um dos maiores presentes já visto em toda a humanidade, todo mundo, foi o teu Filho Jesus Cristo ter descido para morrer por nós. Foi o teu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Para nos salvar. Oh, aleluia! Aleluia! O teu Filho Jesus Cristo, aleluia! Este é um dos maiores presentes. E na passagem de Vossa Excelência nesta terra, o nosso Senhor Jesus, conforme Lucas registrou, em Lucas 22, o versículo 39, Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhe: orai para que não entrei em tentação. Afastou um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus aqui, ele está dizendo claramente: se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode inverter este quadro, eu posso deixar de passar esse momento, mas a vontade é tua, Pai, faça como tu queres. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Oh, aleluia! Em agonia ele orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caía no chão. Oh, meu Deus! Gotas de sangue. O suor do nosso Jesus se tornou gotas de sangue.
estado emocional elevado para se transformar o suor em gota de sangue. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Aleluia. Dominados pela tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dele, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Vendo os que estava com ele o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, lutaremos a espada. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. Tocando na orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e líderes religiosos que tinham ido contra ele: saístes como a um assaltante, com espadas e varas. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não me estendeste as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora de o poder e do poder das trevas. Jesus falou claramente: eu tive tanto tempo com vocês e vocês não me fizeram nada. É porque estava chegando a hora. Jesus se deu a si mesmo, se entregou a si mesmo por nós, igreja. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, prendendo, o levar à casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntou-se, assentaram. Pedro ausentou-se entre eles. Assentou-se entre eles. Uma criada, vendo o assentado, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também, tu és também deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passado quase uma hora, outro afirmava: também esta verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor Jesus havia dito: hoje, antes que o galo canta 3 vezes, me negará. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Oh, meu Deus! Os homens que detinham Jesus zombavam dele, batia nele, cobrindo-lhe os olhos, batia no rosto e lhe perguntava: profetiza.
quem é que te feriu? Hoje está a mesma coisa. Há pessoas que duvidam, que criticam, ou outras, muitas coisas dizia contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes e os mestres da lei, e o levaram ao sinédrio. Perguntaram-lhe: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se eu disser que sim, não crereis? E se vos perguntar, não me respondereis? De agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Disseram todos: logo, és tu Filho de Deus? Ele respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Oh, meu Deus! Os homens mataram a Jesus. O versículo 26 do capítulo 23, quando iam levando, pegaram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão e também mulheres que choravam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, dizia: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao circo? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-as. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o ridicularizavam e, chegando-se a ele, oferecia-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos autos merecia, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus: em verdade te digo
que hoje estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e houve trevas em toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é que se entregou por nós, igreja. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. Toda a multidão reunida para presenciar isto, vendo o que havia acontecido, voltaram lamentando-se. Eita glória! Aqueles que criticavam, entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguindo desde a Galileia, estava de longe observando essas coisas. Oh, meu Deus! É muito profundo. É o presente de Deus que desceu para salvar a humanidade, Jesus Cristo. Em Lucas 24, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a este respeito, de repente pararam junto dela 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvavam com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos o que está vivo? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos dos que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Jesus já deixou as palavras dele. Quando voltaram ao sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos 12. Era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e os outros que com quem ele estava, as que contaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe parecia loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia! Oh, aleluia! Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. No versículo 36 de Lucas 24 diz: falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que via um espírito. Ele, porém, lhe disse: porque estáis perturbado e porque sobe tais pensamento ao vosso coração?
Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles. Aleluia! Jesus ressuscitou! Aleluia! Jesus lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e ressurreição dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus, aleluia. E esse presente de Deus, Jesus Cristo Nazareno, morreu, mas ressuscitou. E Ele vive eternamente. Ele vive eternamente para todo sempre. Aleluia. Ele vive eternamente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós agradecemos, meu Pai, por esse presente divino, Jesus Cristo, que veio ao mundo para resolver o problema da humanidade. Agradecemos de todo o coração. Que o Senhor seja conosco nesta noite e que todos que ouviram esta oração venham também ser gratos por este maior presente de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus.